Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: um versículo traz renovação quando temos fé na palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afaste de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra de Deus, ela é capaz de nos fazer refletir. Ela é capaz de nos dar condição para entender a vida de uma forma totalmente diferente. A palavra de Deus, ela chama a presença do Espírito Santo para perto de nós. E quando esse Espírito está perto de nós, ele nos dá características que sozinho nós não teríamos. A sabedoria, o sentimento de paz, de amor, de paciência, o pensar fazer o bem e o conseguir realizar, nós estarmos além dos nossos desejos. Por mais que um versículo seja um conjunto de palavras, ele é muito mais que isso. Às vezes nós lemos uma palavra e parece que ela não tem significado nenhum. Concordo, porque a cada momento que nós lemos a Bíblia, algo nos é revelado novo. Então, quanto mais nós vamos lendo a palavra de Deus, parece que um versículo, cada vez ele diz uma coisa diferente. Porque quanto mais Deus, ele vai vendo que pode confiar em nós, quanto mais sede nós temos, mais a nossa fé aumenta e assim mais a nossa sabedoria aumenta. Então, às vezes, um pequeno conjunto de palavras traz um sentido e uma resposta para a nossa vida. Não existe pior coisa que o sentimento de você viver esperando alguém. E que sentimento é esse? Você de repente cria sonhos. De repente você vê que todo mundo, sei lá, casa, tem alguém e você tá ali. Não se sente parte de nada daquilo. E não porque nunca tenha tentado, porque já tentou. Porém, aquele sentimento, ainda quando encontrou alguém, ele continua existindo. E o sentimento também de você não poder ser compreendido. Às vezes você fala, explica, mas ninguém dá o valor devido às coisas que você diz. Então, chega um dado momento que você está ali lendo a Bíblia, ouvindo alguém pregar, e chega uma palavra, um versículo, uma passagem, que você entende toda a sua vida, e tudo aquilo, toda aquela busca, e tudo aquilo, simplesmente ele acaba. A partir daquele ponto, você encontrou a paz que você nunca teve, e começa a confiar. Se a gente ir lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor lhe diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Foram os homens que escreveram as Sagradas Escrituras? Sim. Só que ela foi inspirada por Deus. E o que essa palavra quer dizer? Inspiração. Não tem dias da sua vida, principalmente quem cria, escreve, faz música, desenha, sei lá, tem alguma parte que é mais artística, que você se sente inspirado. E essa inspiração é justamente quem? O Espírito Santo. Então essas pessoas estão inspiradas, estão cheias do Espírito Santo e elas escreveram essas escrituras. Então Deus utilizou do corpo, da mão e da obediência dessas pessoas para passar um recado para todas as pessoas. E para que serve essa palavra de Deus? Por que nós devemos ler todos os dias a palavra de Deus? Por que eu tenho que buscar a presença de Deus todos os dias? Primeiro, para mim estar inspirado, para que eu possa viver a minha vida de uma forma diferente da que eu vivia antes disso. Quantas coisas você não fez e já se arrependeu? Coisas que disse, que você fala, poxa, mas por que eu disse isso? Coisas que você fez e que de repente você fala, por que eu fiz isso? Então, quando nós estamos inspirados por Deus, nós nos conduzimos através dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos de Deus. E a primeira utilidade da palavra é justamente essa, útil para o ensino.
Então, quando eu começo a olhar a minha vida e olhar aquilo que Deus diz, eu começo a comparar. Poxa, eu fazia isso, mas isso não é bom para mim, porque isso já me trouxe problema. Eu vou começar a fazer assim. Então, a partir do instante que nós começamos a aprender com a palavra de Deus para viver a nossa vida, porque também se eu conhecer a palavra de Deus e não aplicar ela na minha vida, ela não vai servir de nada. É como se eu tivesse uma ideia e não praticasse a ideia. De que essa ideia serve? Não serve para nada. Para a repreensão. Às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e encontramos o nosso pecado ali gritando. E se não fosse a palavra, nós nunca saberíamos que aquilo é errado. Porque o mal, nós só descobrimos que ele é ruim, ou só damos problema nele, né? Criamos a consciência quando tem uma consequência, que até então não tem problema nenhum. Pensa numa pessoa que fumou a vida inteira e nunca acreditou que aquilo pudesse dar um câncer. E o dia que vai no médico e fala, o senhor está com câncer porque o senhor fumou. Da mesma forma, nós costumamos tomar um copo de bebida alcoólica, alguma coisa, e quantos desses não se tornam viciados? O primeiro copo foi igual para todo mundo. Essa é a questão, a gente nunca sabe quando algo vai nos dominar. Então Deus ele vem repreendendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e ensinando a fazer da forma certa, porque repreender é apenas dizer não. Não. Quando você pega uma criança e diz não, apenas você para uma ideia, mas nós devemos ensinar. Olha, isso tem que ser feito dessa forma. Não adianta a gente simplesmente dizer não e não ensinar outra forma de se viver. E aí vem que a palavra de Deus ela também serve para a correção. Então eu olho a minha vida e vejo a forma certa de se fazer. E eu acabo me corrigindo. Dessa forma, minha vida ela começa a alcançar coisas que antes ela não conseguiria. Por quê? Porque uma coisa é você fazer errado, outra coisa é você fazer certo. Uma coisa é Deus estar do seu lado, a outra é o diabo estar governando a sua vida. Uma coisa é você falar a verdade, a outra é você falar mentira. Quando a gente cria uma esperança sobre a mentira, só tem um problema, aquilo nunca vai acontecer. Mas quando eu crio a esperança sobre a verdade, eu sei que dado tempo aquilo vai acontecer. Então existe uma diferença. Talvez você se sinta frustrado, inseguro, não confie mais nas pessoas, amargurado, porque você sempre acreditou em pessoas que mentiram para você. Uma pessoa que ela está cheia de Deus, está inspirada pelo Senhor e vive através da palavra, ela evita a todo custo mentir. Ela pode guardar o silêncio dela, porque nem tudo nós temos a obrigação de falar. Você pode ficar em silêncio. O que você não pode é mentir. Se você atreveu a falar, e uma das mentiras que às vezes a gente conta é ficar querendo aumentar as coisas para que aquilo se torne interessante. Qual é o ponto disso? Nada de bom vem da mentira. Como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela também serve para instrução na justiça. A justiça é o ato de nós exercitarmos, sermos justos. Então, a partir de um momento que nós temos uma situação, nós sempre temos que defender a verdade e nunca as pessoas. Um exemplo disso: se fosse o seu filho, o seu irmão, o seu pai, sua mãe, você favorecia. Se fosse a mesma situação, uma pessoa que você não gosta, você condenaria. Nós temos que ser imparciais e a justiça de Deus nos capacita a isso, a orientar, a exortar. E a coisa mais interessante que nós temos é justamente isso, que a palavra de Deus, ela nos deixa preparados e aptos para realizar boas obras. Então a fé sem obras é morte em si mesmo, mas a partir do momento que eu tenho a palavra de Deus, eu consigo construir obras para Deus. Eu consigo fazer coisas que vão durar mais de um instante na vida de outras pessoas. A gente simplesmente não passa como uma pessoa que não entrega nada, mas nós passamos como agente de transformação. Não existe nada mais bonito que você participar de um processo de conversão. Quando uma pessoa que não acreditava em nada, ela começa a acreditar no Senhor, e aí você começa a olhar a vida dessa pessoa, ela se transforma totalmente. Você olha lá nas fotos antigas, era sempre festa, era sempre bebedeira, era sempre coisas, e hoje você vê que essa pessoa ela pratica esportes, ela busca outras coisas além. A vida dela saiu da noite e veio para o dia. Nota que a prosperidade começa a ser mais porque ela começa a administrar melhor os recursos. Antes tudo que ganhava era para bebida, droga e festa. Hoje não, hoje ela se cuida.
Hoje ela tem para sobrar, ela tem planos diferentes e pensamentos diferentes. Eu não tenho como tirar uma pessoa das trevas e achar que eu vou modificar para a luz. Essa conversão, cada um precisa aceitar Jesus. Nós nunca vamos impor Jesus. Então, quando eu estou preparado para uma boa obra, é para mim saber dizer aquilo que é necessário dizer, para que eu tenha fé suficiente, para que esse Espírito Santo possa me inspirar, para mim dar o meu testemunho, citar as palavras corretas. Às vezes não é necessário um versículo para uma pessoa se converter, mas com certeza quando ela começar a se converter, ela vai entender o valor de cada versículo. Então muitas vezes nós começamos pela ignorância, pela dor, pela lágrima, pelo sofrimento, pelo chão. Mas quando nós levantamos, nós observamos e falamos, poxa, mas por que eu vivi atrás de tantas migalhas? E a palavra de Deus, um livro que pode transformar a nossa vida. A gente tem um estilo literário que é livros de autoajuda, que de repente você pode ler e achar que sua vida vai transformar, mas isso só muda enquanto você lembra, porque o hábito, ele não depende de lembrança, ele é impulsivo. Mas Deus não, quando Ele entra dentro de nós através da palavra, Ele começa a mudar tudo, principalmente a forma que nós pensamos. Lá em Tiago 1, versículo 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Chega um ponto que nós precisamos fazer uma escolha. Ou eu saio ou eu fico em casa. Ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu bebo ou eu não bebo. Ou eu confronto ou não. Esse meio termo, ele não existe. Então, quando nós nos decidimos converter, é justamente isso. É você tomar um lado, é você tomar uma posição. Essa vida, até aqui eu creio, até ali não. Não dá. Ou você acredita em tudo ou você não acredita em nada. Isso não quer dizer que pelo fato de você não conseguir acreditar em tudo hoje, que você tem que abandonar. Não. Só que você tem que ter consciência que isso é um passo a passo e que você vai ter que buscar isso e não conviver com isso. Então nós temos que tirar de dentro de nós tudo que é impuro, tudo aquilo que moralmente não é bom e que a maldade também, que prevalece dentro de nós. Só que quando nós colocamos a palavra, nós temos que aceitar que a palavra ela vai estar acima das nossas vontades. A nossa vontade nos leva para onde? Você tem alguma coisa na sua vida hoje que você fala assim, nossa, isso é sucesso? Mas quantas coisas já aconteceram que se arrependeu? Então, entre momentos tristes e felizes, não é melhor ter a constância de Deus na nossa vida? Eu acho que todo mundo já pôde decidir sozinho por muito tempo. Agora, você ser dependente de outra pessoa, achar que a sua vida vai ser boa por causa disso ou daquilo, não é dar poder demais ao acaso? E se essas coisas nunca acontecerem, você vai ficar infeliz pro resto da vida? Vai viver esperando alguém? Vai viver esperando alguma coisa? É só isso, a vida é esperar. É como se fosse aquela roupa nova de festa, que você sempre está esperando uma festa para usar, mas no fim não apareceu festa nenhuma e a roupa morreu lá sem você usar. Você gastou recursos, gastou as coisas e aquilo está lá, intocado. Qual é o sentido disso? E essa palavra, ela é poderosa para nos salvar. Salvar de quem? Do diabo, de nós mesmos, do pecado, da tristeza, da desilusão, da ansiedade, da compulsividade, da destruição, do sentimento de morte. Essa palavra, ela remove tudo isso. E ela está implantada em nós, ela está dentro de nós. Como eu sei que a palavra está? Porque quando eu falo, eu cito coisas que está em Deus, que Deus coloca dentro do meu coração. E aqui tem uma escolha. Você pode ser um praticante da palavra ou você pode ser um ouvinte. Eu escuto, mas aquilo não faz o meu corpo reagir, os meus pensamentos me fazerem agir. Quando eu faço isso, eu estou enganando a mim mesmo. Se eu vou numa igreja, sento num banco, me defino evangélico, católico, protestante, adventista, mas saio de lá, vivo como todo mundo vive. À noite eu não consigo ver diferença entre um e outro. Nenhuma.
Nem nas palavras, nem no comportamento, nem no vestimento, nem nada. Não passa despercebido. Às vezes você pode ter a roupa diferente, mas o comportamento igual. Então eu praticar a palavra é justamente isso. Eu colocar Deus em primeiro lugar dentro das minhas escolhas. Se eu não fizer isso, eu estou enganando a mim mesmo. A minha religião, ela não serve de nada. Não vai me salvar, vou continuar um escravo, vou ser um travestido. Que, no bom sentido, eu vou estar ali no meio de todo mundo, entre aspas, parecendo uma pessoa melhor e manchando o bom nome de Cristo. Porque é isso que acontece. Às vezes você não se decepciona com pessoas da igreja, são esses, são ouvintes da palavra. Sentam lá, pode ouvir a semana inteira, mas não tem força para praticar nada. Não tem força. E isso daqui só vem com a leitura da palavra e a meditação e a nossa mente, a insistência, é louvor, é pregação, é palavra, louvor, pregação, palavra, todos os dias. Todos os dias. E não adianta eu ficar ouvindo se eu não tentar praticar. O resultado de tudo isso, sabe o que tem que ser? Amor. Esse é o mandamento. No final de tudo eu tenho que amar, eu tenho que ser justo, eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que me comportar diferente de quando eu não conhecia, diferente de quando eu não lia. Isso não vai acontecer do dia para a noite, não é um botãozinho que eu ligo, opa, agora eu me converti. Não, vai demorar um tempo. É tempo de oração, é tempo de insistência, é tempo de caminhada, mas a gente vai fazendo, não tem problema nenhum. Nós não temos pressa. Então essa renovação, esse renovo, um versículo que às vezes a gente não dá o menor devido valor, ele vai ter algum que vai desencadear toda aquela transformação, que você vai parar de questionar, que você vai parar de duvidar. E a nossa fé, ela aumenta quanto mais nós procuramos a palavra de Deus. Então é um caminho que não custa nada, basta você querer gastar esse tempo. Hoje nós temos aplicativos no celular, tá? Se você procurar Bible, que é Bíblia em inglês.com, lá tem um aplicativo excelente. Esse aplicativo você pode escolher a versão da Bíblia que você quer. Eu indico uma que chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH. Essa Bíblia está numa linguagem bem facinha, dá para você ouvir a pessoa lendo. Eu tenho o hábito de, quando eu vou tomar banho, todos os dias, eu aperto ela e fico ouvindo. Então pelo menos 20 minutos, 30 minutos do meu dia, eu ouço a palavra de Deus. Eu já estou acabando a 5ª vez que eu já li, eu faço isso desde 2018. Estou consecutivamente, sem perder um dia, há 1764 dias, ouvindo a palavra de Deus e deixando que Deus transforme meu coração. Se não fosse isso, eu não conseguiria ligar esse microfone e sair falando sem roteiro para vocês todos os dias há mais de 500 dias. Da onde sai conteúdo? Claro que tem coisas que é repetitivo, mas se não fosse a inspiração de Deus, a capacitação de Deus em entregar, não importa se foi Natal, Ano Novo, se é festa, todos os dias eu estou aqui. Todos os dias. Olha o esforço que Deus faz para estar perto de você. Será que Ele não mereceria também um pouco de esforço nosso? Para a gente sair um pouco do ouvinte e começar também a praticar isso, a entregar essa palavra para outras pessoas. De repente você acha que agora ainda não é hora sua de fazer isso, mas compartilhe esse áudio com alguém. Tem uma página no Facebook, lá também eu respondo o versículo das pessoas. Se quiser entrar lá, só pesquisar meu nome no Facebook. Vai lá, pede um versículo. Então assim, hoje nós temos a oportunidade de coisas. Incentive as pessoas que fazem algo que você gosta, apoiem. Apoiem, porque isso vai dar mais força. Mais força e mais pessoas. Porque você imagina se você não tivesse, mas se eu resolvesse agora parar, não vou mais gravar. Da onde você vai tirar? Você já conseguiu construir um hábito? Ou não, você está preso nisso? Esse é o ponto. A obediência de uma pessoa, ela traz muitos frutos. Você imagina se a sua obediência também pudesse fazer isso pela vida de outras pessoas também, sem interesse nenhum? Não seria muito bom? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque o seu coração, que você crie o hábito da palavra de Deus, que você valorize essa Bíblia, essa palavra, o nome de Jesus Cristo, o bom comportamento. Você está apto para cada obra, sabe? Deixa Deus ir transformando o seu coração, apenas não desiste. Apenas não desiste. Quem perdoa pecado é o Senhor, quem condena é o homem. Então Jesus, ele veio para nos salvar, e a palavra, ela tem poder para isso. Confia nisso. Amém?
Um bom dia, Deus abençoe, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.